Hoje eu quero contar para vocês o que Deus operou na vida da minha mãe durante a cirurgia, após a cirurgia, os momentos difíceis que eu passei lá e os momentos de muita alegria. E eu quero muito compartilhar com você, tá? Você que tem fé, que você fortaleça mais ainda a sua fé. E você que não tem fé, que você passe a ter fé, porque a fé move montanhas. Onde Deus está, pessoal, está o possível. Olha, minha mãe estava com problema de vesícula, já fazia 5 anos que ela estava na fila de espera no hospital público. A gente até chegou a levar ela no médico particular para fazer a cirurgia, porque ela sente uma dor muito forte aqui, ó. Sabe, tem gente que fala que isso chama paleta, esse osso aqui. Esse osso chama escápula. Ela tem uma dor muito forte aqui, que impedia ela de fazer qualquer coisa e começava a doer, ela precisava deitar no sofá e ficar toda torta. Enfim, isso daí o médico do de estômago, o gastro, disse que era da coluna. E realmente, eu como fisioterapeuta, também acredito ser da coluna, porque ela tem alguns probleminhas aí na coluna. O médico falou: olha, não adianta eu operar sua mãe, falou pro meu irmão, porque eu não vou conseguir tirar essa dor dela. Ainda mais que a vesícula é de um lado, a dor é contralateral. Então é complicado. E para minha mãe dormir muitos anos no sofazinho de 2 lugares, ela não dorme no quarto dela, ela não faz uso da cama, faz muitos anos. Então ela dorme aí no sofá. Então tudo leva a crer que é da coluna. Mas a gente está aí, ela operou e tomara que nunca mais ela sinta essa dor, que realmente isso seja da vesícula e eu vou falar para vocês o porquê talvez seja realmente da vesícula essa dor. A minha mãe passou mal 2 vezes, ela foi de ambulância para o pronto-socorro, desfalecida praticamente, porque ela teve uma dor tão forte e chegou lá, aquela medicaçãozinha, aquela coisa, aguinha com açúcar, não achava o que minha mãe tinha. Enfim, foi indo, foi passando o tempo e descobriu-se com o exame que ela estava com pancreatite. E vocês, olha, não sei se você sabe disso, mas a pancreatite ela é grave, é perigoso, você tem que cuidar, tá? Isso requer muitos cuidados. É tratado com antibiótico e o antibiótico você tem que rigorosamente tomar ele no horário certinho. Aí minha mãe passou muitos momentos difíceis no hospital aqui na minha cidade, até que chegou um dia que a gente não aguentava mais ficar naquele quarto, por N motivos, ela estava num sofrimento muito grande. Eu implorei para o médico, eu assinei um termo no hospital para trazer minha mãe para casa, que eu ia cuidar dela aqui, que isso sim ia fazer bem para ela. O hospital estava fazendo mal para ela, embora ela estivesse tomando aquela medicação. Então, eu me comprometi a trazer ela para casa e levar todos os dias no horário certinho para ela tomar, terminar o tratamento com antibiótico. E graças a Deus, a minha mãe se curou da pancreatite e deu tudo certo. Mas enfim, essas dores voltavam e eram sim muito frequentes, diárias. Vocês viram como ela não aparecia tanto, eu sempre falando que ela estava com dor, eu sempre correndo com a minha mãe e com muito medo, porque quem tem pedras na vesícula tem que tomar muito cuidado. Se você fizer uma alimentação certinha, você não ingerir gorduras, essa você convive com isso, tá? Ainda mais a minha mãe, que é de risco à cirurgia, por quê? Pela idade, 80 anos. Ela está na fila da cirurgia desde os 75 anos. Então já se passaram 5 anos. Isso vai piorando, tá? A vesícula vai piorando dia após dia. E o que acontece? Vou falar resumidamente aí para vocês o que acontece quando você ingere gordura. A vesícula é aquela bolsinha ali no fígado aonde fica armazenada a bile. Vocês sabem, quando quem compra fígado, um fígado inteiro que vem ali com a bile, sabe que se aquele líquido, o pessoal chama de fel, se aquele líquido vazar em cima do fígado, ele fica todo amargo. Por isso que quando você tem problemas aí, que você, né, vomita a bile, aquela coisa verde e tal, é daí que sai, é lá do fígado. Então, essa bolsinha da minha mãe estava cheia de pedras.
Não é uma, não é duas, não é 10, não é 20, são muitas. Minha mãe tinha uma pedreira aí na vesícula. Então vocês imaginam o que ela estava passando. Quando ingere a gordura, o que acontece? Nosso organismo manda um disparo para o cérebro que envia para o fígado para liberar aquela bile, tá? Que a bile vai agir ali no intestino como se fosse um detergente para eliminar aquela gordura do intestino. E o que acontece? Como a vesícula está cheia de pedras e ela precisa, assim, falando entre aspas, espremer, a vesícula se comprime para soltar a bile, no que está cheio de pedras, aquilo você imagina a dor que a pessoa sente naquele momento. E é muito perigoso o quê? Uma dessas pedras descer no pâncreas. Se essa pedra descer ou ficar parada ali no canal, você corre sério risco de não dar nem tempo de você chegar no hospital e você morre de pancreatite. Isso é muito perigoso. Então, imagina o medo que eu tinha. Por quê? A minha mãe não segue dieta. Você pode morrer de falar para ela não faz a dieta certa. Ela comia gordura, eu virava as costas, ela estava fritando um ovinho lá, ela estava fritando uma mandioca, ela adora um arroz brilhando. Isso que faz muito tempo que eu que estou cozinhando para ela. Quando eu vim morar na chácara, sou eu quem faço as refeições. Mas esporadicamente eu não estou aqui, ou o horário que eu estou meio longe, ela vai lá e pumba, e faz as coisas gordurosas. E aí ela passa muito mal. Enfim, marcou-se a cirurgia. Ela não pôde fazer na primeira vez, por quê? Porque deu. Bom, nesse meio tempo, pessoal, voltando só um pouquinho, nesses 5 anos, minha mãe acabou desenvolvendo também o diabetes. Então, ela foi, marcou a cirurgia, ela foi fazer os exames pré-cirúrgicos. O que aconteceu? Diabetes estava alterado. Então, foi cancelado, foi adiada a cirurgia. Aí vem para casa, é aquela luta com a minha mãe para ela fazer uma alimentação regrada e não tem acordo. Pode até fazer um dia ou outro, mas não vai, ela não consegue, sabe? Ela não faz mesmo. Enfim, foi conversado. Aí passou-se o tempo, pediram para a gente retornar no hospital. Foi lá e eu expliquei para o médico que ela não conseguia, tal. E ele disse o seguinte, que a cirurgia da minha mãe, se ela queria realmente fazer essa cirurgia, como que era a dor dela, tudo, porque ela tem 85 anos, é de médio risco a cirurgia, poderia ser de alto risco se a minha mãe fosse aquela pessoa bem debilitada, sabe? Muito fraquinha, mas não, a hora que ele viu minha mãe, ela é forte, ela é saudável, entre aspas, tirando aí esse problema da vesícula. Aí ele falou assim: "Não, a senhora tem toda cirurgia tem um risco, tá, mas a senhora eu achei que fosse pior". Né. Então vamos ver. E aí a gente começou, ficamos assim mais de horas lá no consultório conversando, eu expliquei tudo para o médico o que acontecia na minha casa, as pancreatites que minha mãe teve, como que ela ficou, o medo que a gente tinha, a quantidade de pedras que ela tinha na vesícula ali através dos exames. Aí entrava também, na balança o minha mãe está assim, um pouquinho acima do pouco acima do peso, ela está com probleminha cardíaco, ela tem um probleminha ali no pulmão. Não é grave, mas essas coisas como uma cirurgia requer assim cuidados especiais. E na primeira vez que tinha marcado a cirurgia, inclusive foi voltou o encaminhamento para o cardiologista e para uma nutricionista e para endócrino. Por quê? Como a minha mãe tem barriga, ela é mais cheia assim, acaba elevando o diafragma, que achata aí, ó, o coração dá a impressão do paciente, da pessoa, ter cardiomegalia. Cardiomegalia é o coração aumentado, mas isso é por conta da barriga. Então, o cardiologista tirou essa preocupação nossa. Eu fiquei muito preocupada com a minha mãe com cardiomegalia, mas graças a Deus tirou-se esse diagnóstico, então, foi retirado. Não era cardiomegalia, era o problema da barriga. Mas tinha ainda o diabetes, pressão alta. Então vai, dona Célia, a senhora vai para casa, vai tentar fazer o máximo possível de dieta,
que a gente vai marcar a cirurgia. A gente acabou optando pela cirurgia. Minha mãe queria conversar com meu irmão, com a minha irmã. Só que é o seguinte, eu falei: "Mãe, você tem que conversar com o médico. É o médico que sabe o que é melhor para você, não eu, meu irmão, minhas irmãs. Por quê? A gente, lógico, que é o melhor para você. Ah, tem o risco a cirurgia? Tem. Mas o risco dela não operar e morrer era muito maior do que o risco da cirurgia, por conta das pancreatites. Se ela nunca tivesse tido pancreatite, tudo bem. Enfim, marcou-se a cirurgia. Minha mãe não seguiu a dieta. Eu ficava o tempo todo brigando com ela, e aquela discussão: mãe, por favor, a cirurgia está chegando, e aquele nervoso meu, e as pessoas aqui, porque ela tem idade, aí outras: ah, não, meu pai operou com 85, meu pai, minha tia também operou, fulano operou, é tudo, mas só que aí essas pessoas não tinham esses riscos, tinha um outro tipo de vida, mas enfim, chegou, marcou a cirurgia para o dia 13, a gente tinha que estar no hospital dia 13 de junho, às 14 horas, dia de Santo Antônio. Eu tinha até me programado para fazer uma festinha aqui na chácara. Então foi cancelado, não dá para fazer a festinha. A saúde da minha mãe é prioridade. Fazia muito tempo, já 5 anos, esperando a cirurgia. Fomos para o hospital. Ficar lá, ela muito ansiosa, muito nervosa, e aquilo, e eu ali orando, pedindo para vocês, seguidores, que eu sou muito grata, pedindo oração aí para minha mãe, mas eu focada, eu ficava assim, o tempo todo que falou, minha mãe vai fazer a cirurgia, que nós decidimos, optamos pela cirurgia, momento algum eu pensei: "Minha mãe vai morrer", nunca. Eu sempre imaginava ela aqui na chácara, podendo aí, de vez em quando, comer uma mandioca frita que ela gosta, comer uma costela, alguma coisa, não com frequência, mas que ela comesse um ovo frito, e isso ela não tivesse esse risco de uma pedra descer no pâncreas. Então, pessoal, eu sempre com meu pensamento muito positivo, eu sempre estava lendo aqui as mensagens que eu recebo. Isso me fortalece demais. E pensando lá na frente, minha mãe bem, minha mãe caminhando, minha mãe pós-cirúrgico, e eu conversando, eu dando esse depoimento para vocês. Eu já me imaginava dando esse depoimento para vocês. Aí, minha mãe passou a noite lá em jejum. No outro dia de manhã, a cirurgia marcada para as 13 horas. 11 horas da manhã, pediram para a gente descer, né, para o pré-cirúrgico, que já estava tudo certo a sala para cirurgia, então ia adiantar a cirurgia. Ai, graças a Deus, pelo menos quando for, imaginei, quando for 13 horas, minha mãe já está operada. E conversei com ela e tudo, e minha mãe muito chorosa. E cada vez que eu ligava para o meu irmão, eu tentava acalmar, ligando de vídeo para o meu irmão, mas eu via que piorava, porque ela entrava em crise de choro, quando falava com a minha filha Raíssa, quando falava com a minha irmã, a Valquíria, quando falava com o meu irmão. Então, minha mãe acabava piorando. Enfim, descemos lá para o pré-cirúrgico. Falei: agora tudo bem, prepara minha mãe, pega um acesso venoso e leva ela para a sala de cirurgia, se Deus quiser. Aí 1 hora e meia, cirurgia feita, e minha mãe vai para o quarto, a gente se recupera, no outro dia a gente vem embora. Só que tinha o risco o quê? Como minha mãe, voltando um pouquinho agora também, minha mãe tinha feito uma cirurgia de estômago há muitos anos atrás, ela teve uma úlcera estuporada, e naquela época não se tratava úlcera. Mais de 30 anos, isso era feito com cirurgia só. Então, minha mãe foi muito complicado, minha mãe quase morreu. Minha mãe, olha, eu preciso contar o testemunho também daquela cirurgia para vocês, vocês não vão acreditar. Minha mãe nasceu de novo. Minha mãe pode contar que no dia daquela cirurgia, ela nasceu de novo. Deus abençoou grandemente. Deus ressuscitou a minha mãe. Mas, enfim, voltando para a cirurgia de vesícula, eu acabo, pessoal do céu, eu acabo me dispersando. Eu vou lembrando uma coisa de outra e vou aí trilhando os caminhos. Mas vou voltar. Não
A cirurgia era só para as 13 horas mesmo, a gente só estava adiantado lá. E imagine, tinha vezes e eu ali na sala do pré-cirúrgico com ela. Tinha horas que tinha 7, 8 pessoas aguardando para a cirurgia. Todos entravam e não chamava a minha mãe. Ia revezando ali os leitos e não chamava a minha mãe. Nisso vem o médico anestesista e fala para minha mãe. E conversa e conversa a respeito dos exames, tudo. Tudo indicava que era para minha mãe desistir da cirurgia, de tanto risco que ela estava correndo. E conversa, conversa, porque como ela fez essa cirurgia do estômago também, poderia estar tudo aderido, o abdômen dela. Então ia fazer os furinhos da videolaparoscopia, só que corria o risco de não conseguir, aí tinha que abrir. Então seriam praticamente duas cirurgias, dois sofrimentos, os furinhos da vídeo e mais o corte, tá? E isso com 80 anos, vocês imaginam, tá? É tudo aí que eu falo, vai causando um trauma aí. Aí minha mãe chegou uma hora que ela começou a chorar muito. E eu sozinha com a minha mãe ali. Começou a chorar muito, porque era para ela, acho que ela ia desistir. Falei, mãe, você pensa bem, olha que situação. E eu sozinha ali, eu e Deus, né? E contando, e o celular na mão, eu ia ali no canal, eu via vocês, as mensagens, aquilo me fortalecia e eu pensava em Deus e pensava na minha mãe aqui na chácara, andando, ajudando a rastelar, varrer, regar a horta, que ela adora a horta, e meu pensamento ali, e minha mãe negativa, minha mãe negativa, minha mãe negativa, vai a hora de pegar o acesso nela. Eu já sei que os braços dela não dá acesso, tá? As veias são sinuosas, então fura-se muito e não pega. Eu falei, vai na mão. Minha mãe, não, 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 na mão não, e não sei o que lá. E começa a chorar. E as enfermeiras, não, na mão, é o último caso. Eu falei, vai furar, furar, não consegue, gente, eu conheço. Enfim, olha para cá, olha para lá, fura, fura, desiste, espera, minha mãe tá dando tudo errado. Volta o anestesista a conversar. Pessoal, pensa assim, ó, num parecia um pânico ali, tá? E você fica numa minha mãe muito ansiosa, muito, muito ansiosa, mas eu confiante. Só pensava no lado bom. Só tentava falar assim: "Não, esquece isso aqui, ó". Eu imaginava eu sentada nesse lugar aqui, ó. Eu falei: "Eu vou escolher esse lugar perfumado que é da Neve da Montanha para contar o testemunho, porque eu vou contar o testemunho. Minha mãe vai sair dessa". Sim, minha mãe vai. Na uma hora, nada de chamar minha mãe. Nisso ela já estava com acesso. Faltava pouco para as 13 horas conseguir o acesso da minha mãe. Graças a Deus, uma vitória. Eu orei tanto para que ela conseguisse, sabe? Porque ela fica tão nervosa que parece que as veias saem do corpo dela e vão-se embora. Uma hora nada, 1h30 nada, 15 para as 2 nada, 2 horas nada, 14h10, 2h10, minha mãe vai para o centro cirúrgico, chama minha mãe. Ela começa a chorar. E eu ali sozinha. Eu, celular e vocês ali, ó. Eu tinha as mensagens suas para me fortalecer mais. E a minha oração, a oração do Pai Nosso, a Ave Maria, a conversa com Deus e o Ho'oponopono. Que eu sou praticante do Ho'oponopono, isso me ajuda muito. Então, às vezes eu fechava meus olhos e ficava imaginando aqui a chácara, as coisas, sabe? Isso me ajudou muito, mas muito, muito mesmo. Eu estava muito confiante. Minha mãe entrou no centro cirúrgico. Eu esperei 40 minutos lá na salinha de espera. E nisso eu falei, eu vou descer e vou tomar um café, porque eu estava precisando de um café. Precisando, literalmente eu precisava tomar um café. No que eu desci no café, mas coisa rapidinha, coisa de 10 minutos, porque nós estávamos, ela estava internada no quinto andar, o centro cirúrgico no primeiro andar e a lanchonete no subsolo. Então era muito perto. Gente, eu comprei o café, mas eu assim, eu engoli aquele café tão rápido e subi.
No que eu subi, eu desci do elevador, cheguei na salinha de espera, aí uma senhora que eu tinha falado para ela, assim, antes, eu falei assim: "Olha, só vou tomar um café e já vou voltar. Se por acaso não vai me chamar, eu tenho certeza que não vai me chamar, mas se me chamar, diga que eu já estou voltando". Que eu abri da porta do elevador, um monte de gente olhou assim para mim, ó, ela falou: "Você já falou com eles?" Falei: "Falou o quê?" "Estão te procurando, já vieram 2 vezes aqui". Eu falei: "Não é possível que em 10 minutos", não passou disso, não passou de 10 minutos. "Vieram 2 vezes me chamar, mas como é?" "Ai, 2 vezes, a enfermeira tá te procurando por tudo". Eu falei: "Vai lá, vai lá, vai lá". Eu quase que eu entrei assim, ó, na vibração deles, sabe, de desespero, de ai meu Deus, aquela agonia, aquela dor no peito, aquela coisa. Aí eu parei, eu falei: "Não, é algum documento da minha mãe, falta assinar algum documento, alguma coisa, minha mãe tá bem". E fiquei com o pensamento dela lá, eles fazendo a cirurgia na minha mãe, e esse pessoal assim: "Vai lá bater na porta, bate na porta que aconteceu alguma coisa com a sua mãe, aconteceu alguma coisa com a sua mãe, aconteceu alguma coisa com a sua mãe", e tentando botar a pilha em mim. E eu ali, gente, firme com meu pensamento em Deus e lembrando das mensagens que eu recebia de vocês. Dei uma olhadinha ali no celular, aquilo me fortaleceu novamente. Pedi a Deus e fui e bati na porta ali do centro cirúrgico. Saiu uma enfermeira. Eu falei: "Olha, eu sou a filha da Célia e estavam me procurando, acho que aconteceu alguma coisa. Minha mãe está bem?" Mas assim, confiante, sabe. Falei: "Minha mãe está bem?", nada de desespero. Ela falou assim para mim: "Entra aqui, vamos ver, vamos escutar, né. Não vou sofrer antecipado, minha mãe está bem". Aí ela fez eu sentar numa cadeira, ela falou: "Deixa eu ir lá perguntar para a enfermeira". Olha, se eu falar para vocês que aquele momento foi fácil, foi. Aqueles 5 minutos que eu esperei a enfermeira, eles pareciam uma eternidade. Mas eu não fiquei desesperada, eu me apeguei com Deus. Eu fiquei rezando, agradecendo que tinha saído a cirurgia, que minha mãe estava fazendo a cirurgia, e fiquei nesse propósito, assim, ó, da minha mãe bem, que eu ia assinar um documento, e tal. Chegou a enfermeira e falou assim para mim: "Oi", falei: "Minha mãe tá bem?", perguntei isso. Ela falou: tá sendo operada. Você viu o curativo que ela tem na mama? Porque tá vazando uma secreção na mama. E como quando tem uma idade mais elevada, eles não mostram, não falam assim para a família, às vezes tem vergonha, medo, alguma coisa". Eu falei: "Não, eu não vi". Ela falou: "Então você precisa levar sua mãe no ginecologista, porque ela pode ter um tumor, um câncer de mama". Eu sentei isso para mim, a enfermeira chegou e falou isso para mim. Eu nem absorvi, pessoal, nem absorvi. Eu falei: "Tá amarrado". Deus é pai, minha mãe não tem nada. E se alguma alteração de hormônio, alguma coisa, deixa ela passar essa cirurgia, tá? O momento agora é da cirurgia de vesícula. Depois nós vamos ver o problema da mama. Ela não tem nada na mama. Peguei e deixei, falei: "Tá, muito obrigado, agradeço, vou verificar a hora que ela sair aí da cirurgia, eu vou dar uma olhada e vou levar ela no ginecologista sim". Sabe, pessoal, eu não me desesperei, eu não estou desesperada com isso, eu só peço, assim, oração, mas eu sei que ela vai fazer o exame e também não vai ter nada disso. Aí, pronto, todo mundo que entrou para operar depois da minha mãe, depois de vesícula, já tinha saído. 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15, 1 hora e 20, todo mundo. Minha mãe 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e 15, 2 horas e meia, nada da minha mãe sair, nada. Minha mãe, a cirurgia da minha mãe demorou mais de 3 horas. Vem o médico falar comigo.
Mas eu preparada para receber a notícia boa, que tinha corrido. Tinha, lógico, tinha tido alguma complicação, alguma coisa, porque não é normal, de 1 hora, 1 hora e meia no máximo, para 3 horas. Lógico. Falei, tudo bem. Tentou a vídeo, não deu certo, mas precisou abrir. Aí o médico chegou para mim e falou assim: olha, mostrou a foto. O vidro, sabe aquele vidro de exame de urina que a gente faz? Lotadinho, cheinho, cheinho de pedras, enormes. As pedras são enormes. Elas são maiores que uma uva passa, para vocês terem ideia. Imagina isso quando a vesícula ia entrar em ação. A dor que isso dá. Aí eu peguei esse barulho, pessoal, do meu irmão com o trator ali na chácara dele. Eu peguei e ele falou assim para mim. Eu falei, ai, doutor, graças a Deus, deu tudo certo? Ele falou assim, deu. Eu falei, amanhã a gente tá de alta? Ele falou, não, sua mãe está indo para UTI. Eu respirei fundo, assim, ó. Respirei fundo, 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 fundo. Meu Deus. Precisou abrir? Ele falou assim, não. Mas estava tão aderido, tá? E tinha tantas pedras, a gente sabia que tinha bastante, mas não que tinha esse tanto. Ele falou, então machucou muito. Vazou a hora de mexer, a bile vazou, caiu no intestino e precisou lavar, fazer uma boa lavagem, tá? Porque é cheio, a bile é cheia de bactérias e isso causa infecção. Então precisou colocar um dreno. E quando a gente coloca dreno, é de 24 a 48 horas. Vamos ver como que ela vai reagir. Ela está bem, doutor? Na medida do possível. Eu gostaria de ver a minha mãe. Ele falou assim, ó, vai demorar um pouco, espera só mais um pouco, eu deixo você ver ela e ela vai para UTI. Quanto tempo de UTI, doutor? Depende, no mínimo 24 horas. Vamos ver aí como que ela vai reagir. E eu fiquei ali, pessoal, mais 1 hora, mais 2 horas sentada e não via minha mãe. E orando, peguei o colar do Ho'oponopono, eu rezava o Pai Nosso, eu conversava com Deus. Mas assim, eu não pedia nada, eu simplesmente agradecia da minha mãe estar viva. Por quê? Quando se está respirando, se tem esperança. Aí passou, parecia que tinha passado, gente, 1 ano. Vai para UTI, eu sozinha, mais de 100 quilômetros da minha cidade, à noite. Eu falava, meu Deus, o que que eu faço? Falei pro meu irmão, eu vou precisar voltar, tenho que pegar as coisas no quarto e voltar para casa e voltar amanhã de carro, ficar aqui o dia todo, fazer as visitas aí nos horários da UTI, porque eu não posso ficar mais no quarto com ela. Aí meu irmão entrou em desespero, minha irmã também, porque vai para UTI, porque tudo. Nossa, eu não. Fiquei sentada lá conversando com Deus. Eu não queria nem conversar com ninguém que tivesse ali do lado. Nisso já tinha acabado as cirurgias lá, só tinha eu mesmo lá na sala. Gente, veio o médico de novo. Falei, posso ver minha mãe? Ele falou, não. Falou, calma, que daqui a pouco ela vai para o quarto. Eu falei, eu sei, doutor, ela vai lá para a UTI e eu quero ver minha mãe antes. Por favor, deixa eu ver minha mãe, que ela está bem. Meus irmãos estão em casa, estão muito preocupados. Eu falei assim, não, ela não vai para UTI. Vocês acreditam nisso? Minha mãe não foi para UTI. Minha mãe subiu para o quarto. Demorou mais meia hora eu subir com a minha mãe para o quarto. Só que aí, o que acontece? Minha mãe, lógico, com bastante dor, passou um bocado lá, viu? Passou. E a gente tinha que esperar 24 horas de dreno. Só que o dreno da minha mãe acabou sendo 48 horas. Chegou uma hora que minha mãe já fazia um dia, quase 2 dias, que minha mãe não comia. Minha mãe não comia, minha mãe não bebia, ela estava ali, se olhava, ela estava desfalecida na cama, desfalecida. Aí eu fui e conversando com o médico, por favor, falou, não, a gente não pode tirar o dreno antes. Falei, doutor, eu vou fazer uma coisa, minha mãe está pior ficando aqui do que se eu levar ela e cuidar em casa. Eu me responsabilizo, eu vou cuidar da minha mãe.
porque aqui ela não está conseguindo comer. A gente estava do lado com uma pessoa que estava com problema de estômago, então vocês sabem o que estava acontecendo lá. Toda hora que minha mãe comia, a pessoa também ia comer e voltava tudo aquilo, minha mãe já não conseguia comer. Aí do lado uma menina com uma tráqueo aqui, ó, que ela não tinha a garganta. Então, gente, isso é muito triste. É muito triste. Minha mãe que não está acostumada, eu como fisioterapeuta, tudo bem, mas a minha mãe não. Então ela não conseguia, ela tinha dó, ela só chorava. E com muito custo, graças a Deus, eu consegui conversar com o médico e começou a tirar o dreno pela manhã. E ao invés de esperar mais 24 horas para remover todo o dreno, ele tirou um pouco, né? Porque não pode puxar o dreno de uma vez. Puxa um pouquinho, daí 24 horas vai lá e retira E o depois resto. de 48 horas? Aí tirou de manhã um pouco e logo depois do almoço foi e tirou o resto. E eu estou cuidando da minha mãe. E ela tá assim, lógico, debilitada, sente dor, tá? Mas assim, aquela dor não se mexer. No mais, ela tá bem. Ela tá nervosa, porque acho que tudo que ela viveu lá dentro do quarto foi pior do que a cirurgia em si. Então, acho que quando ela vê aquelas pedras, aquelas coisas, isso vem tudo na mente dela. Mas, enfim, pessoal, contei meu testemunho para vocês, do poder de Deus na vida da minha mãe. Eu sou muito, muito, muito grata. Grata a vocês, muito grata pela corrente de orações, porque se não fosse a corrente de orações, a minha fé, ali o meu pensamento, as orações aí dos meus irmãos, dos meus amigos, dos nossos familiares, eu acredito que minha mãe não teria saído dessa. Então, o que é o poder da oração, o poder da fé? Se você tem, fortaleça a sua fé dia a dia, minuto a minuto. E se você não tem, passa a ter fé. Só de você abrir os olhos, agradeça a Deus. Nunca se desespere, nunca, não entra nessa de desespero, pessoal. Eu nunca fico pensando no pior, eu sempre penso no melhor, eu visualizo. Porque, ó, as palavras, falar, até papagaio fala, você pode falar tudo, mas o seu sentimento, sim, dá poderes. É o que você sente. O que você sente, você atrai. As palavras se perdem no ar, mas o sentimento não. O que você sente, você atrai. Guarde isso para a sua vida. E minha gratidão, minha eterna gratidão por todas as mensagens, eu li todas. Se eu não conseguir responder, me perdoem, mas eu li. Sou muito grata a Deus em primeiro lugar e grata a vocês. Minha eterna gratidão. E até o próximo vídeo, pessoal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado de saber aí o que aconteceu com a minha mãe e que ela está bem e que ela ainda vai gravar um vídeo para vocês falando aí um muito obrigado pelas orações.